fazer um vídeo aqui rapidinho, explicando os conceitos principais, né, do que é, né, eletricidade e quais são as suas características, né, e meio que uma introdução mesmo desse assunto, de eletricidade e tudo mais. Então, primeiro a gente precisa definir o que é eletricidade. Então, basicamente, eletricidade vai ser fenômenos que estão relacionados com as cargas elétricas, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter uma relação íntima com o átomo, tá? Então, a gente sabe que o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. E nos elétrons está o nosso objeto de estudo, né? Que são as cargas elétricas negativas, que são as únicas que podem se mover ou se movimentar com facilidade nos materiais. Então, vamos ter materiais que são chamados de condutores ou isolantes, né? E esses condutores vão ter o quê? Uma característica de deixar que esses elétrons fiquem mais livres, né? Mais soltos. E assim você consegue ter a condução de corrente elétrica. E isolantes, no caso, não. Vão ter aquela característica de deixar os elétrons mais juntinhos e não permitir que eles se libertem com tanta facilidade, tá? Isso seria um estudo mais químico. Voltando. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai entender que, basicamente, a eletricidade vai estar relacionada com esses fenômenos que tem a ver com essas cargas elétricas, que tem a ver com os elétrons, tá? Então, vamos lá. A grande questão, eu acredito que seja que para entender eletricidade, seja preciso você entender para que ela é usada. Então, pense comigo. O homem não cria eletricidade, ele utiliza eletricidade. Então, seja para esquentar um ferro de passar roupa, a gente vai pegar aquela corrente elétrica e fazer com que ele esquente uma resistência para que aquele objeto aqueça. Ou para que um motor gire. Então, a gente vai utilizar a eletricidade. Então, a eletricidade seria justamente a utilização dessas cargas elétricas por meio da corrente elétrica para algum fim que a gente ache, né, pertinente. Então, continuando, a gente vai ter alguns materiais que são característicos. Então, o alumínio, o ferro, o inox, o cobre são os metais, né? Prata. O cobre é muito utilizado nos condutores elétricos. Então, o fio de energia que está passando aí pela tomada para ligar o computador da sua casa ou a televisão, por exemplo, são fios de cobre, que é um condutor. Além dos isolantes, que no caso seriam plástico, madeira, isopor, vidro, lã e por aí vai, que são materiais que têm a característica de não permitir que exista essa passagem de corrente com tanta facilidade, ok? Então, outro ponto muito fundamental que a gente precisa entender, depois de entender esses conceitos, é o conceito de eletrização, tá? Ficou aqui um pouco desconfigurado, eu peço desculpas, mas tudo bem. A primeira eletrização seria por atrito, que basicamente significa o quê? Você pegar dois objetos, atritá-los, né? E aí um deles ficaria carregado positivamente e outro negativamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles elétrons que estavam nesse material aqui, por exemplo, vamos supor que seja lã. Então, os elétrons que estavam aqui, a priori, eles estavam neutros, ou seja, tinha a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ela acaba liberando, cedendo ou pegando cargas desse outro material no momento de atritar. Então você faz uma ação, tá? Você bota energia cinética aí, você movimenta para que essas cargas se desprendam dos seus átomos e deixe o material carregado. Nesse caso, quando foi atritado, esse material ficou carregado positivamente, ou seja, perdeu elétrons, e esse ficou carregado negativamente, pegou elétrons, né? Continuando, depois de a gente entender esse fenômeno, a gente tem que entender o fenômeno da indução. Então pense comigo. O que seria a indução? Você tem um material a priori carregado negativamente e você aproxima ele, né, de um material neutro. Você vai acabar atraindo as cargas, aqui ó, positivo, e acaba repelindo as cargas negativas, que seriam os elétrons. E se você, por acaso, quisesse ligar um fio aqui até a Terra, que é um corpo neutro, você estaria conduzindo eletricidade. Por quê? Porque você meio que está pegando um potencial aqui, carregado com elétrons, e um potencial que é a Terra, um potencial neutro. Então, estaria tendo um fluxo de elétrons, que aí a gente vai definir como corrente elétrica a posterior. Então, o próximo tipo de eletrização seria a de contato, que basicamente é o quê? Você tem um corpo carregado, por exemplo, aqui negativo, encosta num corpo a priori neutro, ou seja, a mesma quantidade de cargas, e ambos ficaram carregados negativamente. Então, esse corpo cedeu cargas negativas para esse outro, e assim ambos ficaram carregados
eletricamente. Aí a gente vai para os três conceitos fundamentais da elétrica, na verdade, que é, no caso, corrente, tensão e resistência. A corrente, como eu já havia falado, é quando você sai de um potencial para outro. Então, o que isso quer dizer? Em termos práticos, a corrente vai ser o fluxo ordenado de elétrons. Ou seja, quando você tem em um material, que a gente vai chamar de condutor, que tem a facilidade de desprender esses elétrons do seu núcleo não, desprender esses elétrons e deixar com que eles fiquem livres pelo material, tá? Quando você tem essa passagem ordenada por esse material, você tem uma corrente elétrica. Tá, mas o que faz essa passagem acontecer? Aí a gente chama de tensão elétrica. Tensão, ou diferença de potencial, DDP, vai ser justamente essa força, essa coisa, né, que faz com que aconteça a corrente elétrica. Então você vai ter um lado que está positivo, ou seja, tem mais cargas, e um lado que está negativo, menos cargas. Então, a corrente vai fluir porque é meio que ela quer, é da natureza, né? Ela quer manter o equilíbrio. Então, para manter o equilíbrio, você vai buscar deixar o que tem mais, que é dar para quem tem menos, para poder equilibrar os dois. Então a corrente elétrica acaba acontecendo. É como se aqui, nesse caso, esse lado fosse positivo e esse negativo, e o positivo estivesse liberando cargas. Como os elétrons estão indo por aqui, a gente poderia dizer que aqui era o positivo e os elétrons estavam indo por aqui e para poder chegar até o polo negativo, para poder ter esse equilíbrio que eu havia falado. Então, quem induz isso é a tensão elétrica, tá? E a resistência nada mais é que a característica que todo corpo tem de evitar que esses elétrons passem. Porque, vamos lá, vai ter matérias que vão ter mais essa liberdade, mas querendo ou não, ele pode demonstrar uma certa resistência, porque tem um núcleo que é positivo, tem o núcleo que é neutro, tem o elétron que está mais próximo desse núcleo, então fica dificultando essa passagem, que seria os isolantes, tá? Então, basicamente, a gente vai ter os três que são fundamentais para a elétrica. Então, o volt, que vai ser a representação da tensão, tentando empurrar a corrente, né? A corrente querendo passar, e o on aqui, que é a representação, que é a unidade de medida, querendo impedir que a corrente passe, na forma de resistência. Então, a resistência da corrente que está sendo impulsionada pela tensão. Então, seria basicamente esses conceitos, a priori, para a nossa primeira aula. Tamo junto.